Olá, é hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. É claro, aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. E hoje com os destaques das sessões dos dias 13 e 4 de setembro de 2014, quarta e quinta-feira, respectivamente, e continuando naquele ritmo, Karina, que está sendo determinado pela elaboração da pauta, no sentido de se escolher como prioridade processos que, primeiramente, já têm pontos pacificados em termos de discussão, e segundo, processos que também não têm sustentações orais, que acabam acontecendo na própria sessão plenária. E isso tem feito com que tenhamos uma grande quantidade e também uma grande quantidade de temas em julgamento, tanto na quarta quanto na quinta-feira. Principalmente se considerarmos que os recursos extraordinários que estão sendo julgados pelo plenário, eles têm repercussão geral reconhecida e a decisão do Supremo acaba refletindo em vários outros processos sobrestados. Nessa semana, os ministros acabaram decidindo as regras de transição daqueles processos que não tinham um prévio requerimento de aposentadoria feito ao INSS, cujo debate aconteceu na semana anterior, e que o ministro Luiz Roberto Barroso propôs efetivamente e foi votada a transição de como ficam esses processos judiciais que não têm esse requerimento feito ao INSS. A tese firmada é de que é preciso, sim, que faça o pedido junto à autarquia para se ter direito à aposentadoria e, diante de uma negativa, aí pode-se recorrer ao judiciário, mas não antes de passar por uma negativa ou pela inércia do INSS. Não haveria o que os ministros denominaram e que são uma das causas, né, dos pontos que são necessários para a propositura de uma ação judicial, que é o chamado interesse de agir. Teria que haver uma pretensão resistida, portanto, para justificar o ingresso judicial. E essa transição foi discutida nesta semana e aí colocando-se fim a vários processos, não é? Extinguindo várias ações judiciais dentro dessa proposta de transição feita pelo ministro Luiz Roberto Barroso e que foi acompanhada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas, como você disse, ações diretas de inconstitucionalidade que já se havia deferido medida cautelar, também vieram a julgamentos, foram 3 aproximadamente na quinta-feira, todas da relatoria do ministro Dias Toffoli, a maioria delas confirmando a cautelar, e aí um julgamento bastante rápido, somando-se, portanto, nessa dinâmica de julgamentos realizados no plenário do Supremo Tribunal Federal. E uma característica dessa semana, que normalmente a gente não tem visto desde que o Supremo decidiu que o recebimento ou não de ações penais contra determinadas autoridades, principalmente parlamentares federais, tramitariam pelas turmas do Supremo. Essa semana, os ministros retomaram a análise de uma denúncia feita pelo Ministério Público contra um senador da República, porque o julgamento já havia se iniciado no plenário e também porque estava na iminência de alcançar a prescrição, ou seja, o lapso temporal que o Estado tem para receber essa denúncia e poder efetivamente condenar ou absolver em razão daquela suposta acusação feita pelo Ministério Público. Então, o inquérito veio à tona, veio à discussão na sessão de quinta-feira e os ministros acabaram também recebendo mais uma ação penal contra um senador da República que deve correr agora sua tramitação aqui no Supremo Tribunal Federal. Vamos aguardar, quando já estiver aparelhado para o julgamento, qual será o resultado, se a absolvição ou se a condenação do parlamentar. Karina, e ainda tivemos uma curiosidade, tivemos EPI e IPI, quarta e quinta-feira, respectivamente, não é? São coisas bem diferentes. O EPI é o Equipamento de Proteção Individual. A gente vai falar sobre direito do trabalho. Na verdade, vamos falar sobre o direito ou não de uma aposentadoria especial, de uma contagem de tempo especial para fins de aposentadoria. E na quinta-feira, matéria tributária envolvendo a base de cálculo desse imposto sobre produtos industrializados, que é o chamado IPI. Não dá para confundir. EPI e IPI são parecidos, mas são situações bastante diferentes. Então vamos fatiar a nossa sopa de letrinhas. O Supremo Tribunal Federal iniciou na quarta-feira o julgamento do recurso extraordinário com agravo que discute a utilização do equipamento de proteção individual, o EPI, e as consequências disso na contagem de tempo de serviço especial para aposentadoria. O julgamento foi suspenso por pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso. O tema teve repercussão geral reconhecida pelo plenário virtual e a decisão vai afetar pelo menos 1.646 processos que estão suspensos até a decisão da Corte.
O recurso do INSS contesta uma decisão do Juizado Especial Federal de Santa Catarina que considerou que o uso de equipamento de proteção individual, ainda que elimine a insalubridade, não descaracteriza tempo de serviço especial quando o trabalhador é exposto a ruídos e que, por isso, o empregado tem direito a trabalhar menos tempo do que o estabelecido no regime geral de previdência para se aposentar. O procurador do INSS afirmou que deve haver motivo claro para a aposentadoria especial e citou dificuldades no custeio caso o recurso não seja aceito. Quando é admitida a aposentadoria especial ou a contagem de tempo com esse fator de multiplicação, o que ocorre é que este segurado especificamente garante o seu direito à prestação previdenciária da aposentadoria com um tempo de contribuição menor do que os demais trabalhadores. E, portanto, há que haver efetivamente uma justificativa concreta, clara e lógica a justificar esse tratamento de forma diferenciada sob quebra do princípio da isonomia. Ao pedir que o recurso do Instituto fosse negado, o advogado do trabalhador afirmou que o autor da ação trabalhou durante 4 anos em um ambiente em que os ruídos chegavam a 110 decibéis e alegou que o uso de equipamentos de proteção individual não elimina todos os riscos da profissão. O direito ao benefício dispensa, por parte do interessado, a prova de ter havido prejuízo físico, bastando, consoante a filosofia da lei, a mera possibilidade de sua ocorrência. Isto é a probabilidade do risco. O relator do processo, o ministro Luiz Fux, considerou que a Constituição Federal e as leis complementares que tratam do assunto determinam que é dever dos empregadores oferecer os equipamentos de proteção e preencher o formulário conhecido como perfil profissiográfico previdenciário. Ele entendeu que o INSS tem razão ao afirmar que não se pode conceder aposentadoria especial quando os equipamentos forem fornecidos e as empresas cumprirem com o que determina a legislação. Mas ressaltou que caso o trabalhador tenha danos à saúde, ele não fica impedido de acionar a justiça. O ministro aceitou o recurso. O que a lei fez? Ela criou uma série de obrigações para o empregador. Ora, esse documento é dever do empregador lavrá-lo com todas aquelas características e é dever do Estado fiscalizar e punir. Mas o fato dele ser lavrado unilateralmente e o fato da administração pública fiscalizar não impede que haja uma revisão judicial, um acesso à justiça para infirmar aquilo que o Instituto decidiu. Por isso é que eu estou dando a interpretação teleológica sistêmica ao artigo 201, que remete a uma lei complementar obrigando as empresas a cumprir requisitos que elas cumpriram. E estou, então, me posicionando contrariamente a esse enunciado das turmas recursais. O ministro Luiz Roberto Barroso pediu vista para analisar melhor o processo. Em seguida, os ministros retomaram o julgamento do recurso extraordinário que trata dos pedidos de aposentadoria e a necessidade de autorização prévia junto ao INSS. Na semana passada, o Supremo decidiu que o pedido deve ser feito primeiro junto à autarquia e posteriormente na Justiça. A maioria dos ministros acompanhou a proposta de transição para os mais de 8 mil processos que aguardavam essa decisão do Supremo. A maioria também acompanhou o relator, que decidiu que os processos ajuizados até hoje devem prosseguir normalmente. Para os demais processos, os autores terão um prazo de 30 dias para fazer o pedido e a autarquia 90 dias para análise. Bom, vamos fatiar os julgamentos. Particularmente no final, nós vimos uma proposta apresentada pelo ministro Roberto Barroso no plenário, uma questão que está sendo discutida, na verdade, desde a semana passada. Mas antes vamos para um outro tema, uma curiosidade, portanto, primeiro. Sobre a questão do uso dos EPI, os equipamentos de proteção individual, o ministro Roberto Barroso pediu que os representantes que estavam presentes e fizeram as sustentações orais se dirigissem novamente, depois das sustentações orais à tribuna, para questioná-lo sobre questões do processo. Vamos rever e já voltamos. Procurador do INSS, por favor. O entendimento que Vossa Senhoria tem da súmula, o INSS tem da súmula, é a de que, no caso de exposição a ruído, o equipamento não é capaz de impedir o dano, ou criou-se uma presunção de que, nesse caso, independentemente de dano,
existe o direito? A nossa interpretação é que, na verdade, o Judiciário tem interpretado a súmula com a segunda interpretação, que, independente da aferição se há ou não o dano, se concede o benefício. Mas a regra geral, até porque esses equipamentos são certificados pelo Ministério do Trabalho, é de que eles têm sim a capacidade de reduzir, ou de eliminar, melhor dizendo, o dano. Muito obrigado. E gostaria de ouvir, se estiver presente, o advogado do recorrente. Pois não, Excelência. Pois não. Eu gostaria de saber se a inteligência que se dá a enunciado da súmula 9 é no sentido de que o equipamento é incapaz de impedir o dano em caso de ruído ou que o direito existe independentemente do dano. O equipamento não consegue impedir o prejuízo ao trabalhador. São inúmeros. A doutora mencionou, afeta o coração, o ruído, afeta as articulações, afeta, enfim, o corpo inteiro. Não há equipamentos de proteção capaz de impedir o ruído, impedir o prejuízo ou afetar a saúde do trabalhador. Muito obrigado. Presidente, eu, portanto, adiro à tese central do ministro Luiz Fux. Mas eu tenho uma dúvida que não é jurídica sobre o caso concreto. De modo que eu vou pedir vista para formar uma opinião própria sobre a questão específica do ruído. Pois não. Então, proclamo o resultado parcial após o voto do ministro relator, que dava provimento ao recurso do INSS. Pela ordem, pediu vista o ministro Luiz Roberto Barroso. Precisamos deixar claro uma coisa aqui, né, neste caso, que é o fato de que isso é normal nas cortes, justamente o juiz pedir o retorno e esclarecimento sobre determinada questão, embora pareça, talvez no imaginário aqui, quem acompanha as sessões plenárias, lembra muito até filme americano, em que o magistrado pede que o advogado esclareça. Eu lembro de algumas cenas desse tipo. Faz parte do processo de livre convencimento do magistrado em relação àquele ponto. E uma oportunidade interessante de demonstrarmos isso. No caso, acho que ficou bastante claro que o ministro tem uma dúvida a respeito da questão e foi apresentado o pedido de vista. O processo continua, o julgamento continua. Ele acaba acompanhando a ideia, o voto do ministro Luiz Fux, no sentido de que um risco potencial de prejuízo à saúde em razão de uma possível falha desse equipamento de proteção individual não seria suficiente para que fosse concedido esse tempo, essa contagem de tempo especial para fins de aposentadoria para essas pessoas que estariam expostas dentro desse ambiente insalubre a ruídos excessivos. Então, para o ministro Luiz Fux, a utilização de equipamentos seria suficiente para afastar essa contagem de tempo especial. Mas não tem sido o entendimento da Justiça, como o próprio procurador da autarquia disse, e inclusive no caso concreto, trata de um recurso extraordinário feito pelo INSS, contrário a uma decisão proferida pela Justiça Federal, no caso, os juizados especiais, que entendeu que deveria sim ser concedida a contagem especial de tempo de serviço a um determinado segurado que teria trabalhado durante 4 anos, mesmo com equipamentos, em um local insalubre, sujeito a ruídos, e que por isso ele teria direito a essa contagem especial. O ministro Luiz Fux entendeu que não haveria, portanto, dando razão às argumentações trazidas pelo INSS, o ministro Luiz Roberto Barroso, em relação à tese jurídica, concorda com ele, mas no caso concreto, ele prefere ainda, por isso o questionamento, né? Como você mesmo disse, o juiz, na hora de decidir, ele não pode ter dúvidas acerca do direito que se postula. Então, na dúvida, pediu vista, pediu esclarecimento aos advogados durante mesmo a sessão plenária e vamos aguardar o retorno desse recurso extraordinário que tem repercussão geral reconhecida e que vai afetar milhares, não é? Mais de 1000 processos que estão aguardando justamente a decisão desse recurso extraordinário acerca da tese que será firmada pelo Supremo sobre essa contagem especial, contagem de tempo especial para fins de aposentadoria nesses locais insalubres. Agora, um outro processo, vamos rever agora também um trecho do plenário com a participação do ministro Roberto Barroso, mas se trata de outro processo. Houve uma proposta debatida em plenário, nós vamos rever a colocação que foi feita pelo relator do processo específico,
ministro Roberto Barroso, que foi votada em plenário. Mas antes, Karina, vamos esclarecer do que se trata exatamente esse processo. É aquela questão da necessidade de trâmites administrativos completos antes de se apelar para o judiciário em relação à questão referente à aposentadoria. Do que se trata exatamente essa questão? Vamos rever. Aqui de novo, nós estamos falando do INSS. Né? Vamos dizer assim que o INSS foi o grande protagonista da sessão da quarta-feira no plenário do Supremo Tribunal Federal. Faltava só essa questão para os ministros decidirem no recurso extraordinário sobre de que forma tratar agora as ações judiciais que já foram propostas no Poder Judiciário, mas que não tinham esse prévio requerimento ao INSS, não havia um pedido administrativo para a solicitação da aposentadoria. E no recurso extraordinário, que foi julgado na semana passada, os ministros decidiram que primeiro é preciso o pedido administrativo. E diante da recusa ou de um direito, de uma pretensão resistida, aí sim teria a possibilidade de ingressar em juízo. Estaria caracterizado o interesse de agir daquele postulante, daquele autor da demanda. Sem o pedido administrativo, as ações não poderiam prosseguir. Esse foi o entendimento firmado pelos ministros. Mas e o que fazer com aquelas ações que já foram propostas e não têm o pedido administrativo efetivado? Para tanto, o ministro Luiz Roberto Barroso propôs uma regra de transição que é composta por 3 fases. Na primeira delas, ele considerou as ações propostas nos chamados juizados itinerantes, vamos entender assim, locais onde não existem agências do INSS para se fazer esse pedido administrativo. E para ele, essas ações devem continuar, devem prosseguir, porque não tem como fazer o pedido administrativo propriamente. O segundo ponto seria em relação àquelas ações judiciais que já teriam sido contestadas no mérito, ou seja, o INSS, de uma certa forma, no momento de contestar a ação, disse que o segurado não teria o direito. Então, contestando o mérito, não teria esse interesse, diante da resistência apresentada pelo INSS, a ação também deveria prosseguir, não seria extinta. E um terceiro ponto é em relação às outras demais ações que também não tinham esse pedido administrativo. O ministro entendeu que ao autor da demanda caberia fazer o pedido, sob o comando do juiz, em 30 dias, um pedido administrativo junto ao INSS, e o INSS teria, portanto, 90 dias para responder àquele requerimento. Considerando ainda uma pretensão resistida, a ação prosseguiria. O INSS concedendo o pedido, a ação judicial deveria ser extinta, portanto, porque o mérito ainda não foi julgado, extinguiria essas ações. Então, foram esses 3 pontos que o ministro Luiz Roberto Barroso propôs nessa regra de transição e que foi acompanhado pelos ministros na sessão da quarta-feira. Para reforçar, vamos rever um trecho da proposta apresentada em plenário pelo ministro Roberto Barroso. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora, que alega ser trabalhadora rural informal, a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que em 90 dias profira decisão administrativa. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. Portanto, a proposta, o processo já vinha sendo debatido, houve, como já foi esclarecido, a questão central já tinha sido fechada em votação no plenário, faltava justamente esta proposta a ser apresentada, questão decidida na sessão plenária desta quarta-feira. E na sessão plenária desta quinta-feira, os ministros do Supremo Tribunal Federal julgaram um recurso extraordinário interposto pela União, com repercussão geral reconhecida, sobre o uso do valor dos descontos incondicionais para o cálculo do Imposto sobre Produto Industrializado, o IPI. No recurso, a União contesta uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que autorizou uma empresa de produção de materiais plásticos a retirar o valor do desconto incondicionado da base para cálculo do IPI. Para a empresa, somente uma lei complementar poderia tratar do assunto. O legislador, no limite do razoável e proporcional, dentro de sua liberdade de conformação normativa, pode disciplinar, para efeitos tributários, o que pode ser ou deixar de ser embutido na referida figura jurídica. Ou seja, o valor da operação como figura jurídico-tributária tem seus contornos estipulados pela lei ordinária. A lei complementar, o CTN, reitera a Fazenda, não especificou
o sentido jurídico e o alcance normativo do termo valor da operação. Isso é tarefa do legislador fiscal ordinário. Já a defesa do recorrido afirmou que a tributação é feita sobre o valor da operação e que devem ser abatidos os descontos incondicionais. O advogado pediu que o recurso da União não fosse aceito. Não há dúvida de que a lei ordinária pode sim e deve dispor sobre a base de cálculo do imposto quanto ao seu detalhamento, mas ela deve necessariamente respeitar o que está posto na lei complementar, deve respeitar a moldura que a lei complementar impôs. Portanto, se a lei complementar determina que a base de cálculo é o valor da saída da mercadoria, qualquer disposição da lei ordinária não poderá jamais ultrapassar esse valor da operação da saída da mercadoria. Ao ler o voto, o relator do caso, o ministro Marco Aurélio, disse que não se deve discutir a hierarquia das leis complementar e ordinária que tratam do assunto e que os descontos incondicionais não podem ser deduzidos do valor da operação. O relator negou o provimento ao recurso. Revela-se a toda evidência que a legislação ordinária, ao impossibilitar a dedução do desconto incondicional, como se este compusesse o preço final cobrado, acabou por disciplinar de forma inovadora a base de cálculo do IPI, ampliando o alcance material desse elemento da obrigação tributária para além do previsto na norma complementar competente, ou seja, o Código Tributário Nacional. Assim dispondo, o legislador ordinário incorreu em inconstitucionalidade formal. E aqui eu utilizo um advérbio de modo desenganadamente, por invadir a área reservada à lei complementar pelo artigo 146, 3, a linha A da Carta da República, sob o pretexto de disciplinar a base de cálculo, quando da instituição do imposto, veio a extrapolar as balizas quantitativas possíveis versadas no Código Tributário, como se tratasse de normas gerais, cabendo reconhecer, portanto, a pecha de inconstitucional. Quanto ao caso, consideradas as premissas teóricas elaboradas, deve-se manter intacto o acordo impugnado. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, reconheceu o direito de a recorrida excluir os valores dos descontos incondicionais da base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, assentando a inconstitucionalidade de tal óbice. É contra essa decisão que a União interpõe o extraordinário, o qual, conforme os argumentos até aqui desenvolvidos, não possui chance, é a minha ótica, de sucesso. Ante o exposto, conheço do recurso e o desprovejo, declarando a inconstitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 14 da Lei 4.502, de 1964, com a redação dada pelo artigo 15 da Lei 7.798, de 1989, no tocante à regra de inclusão na base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, dos valores atinentes aos descontos incondicionais concedidos quando das operações de saída de produtos. É como voto, presidente. Ele foi acompanhado pelos demais ministros, que declararam também a inconstitucionalidade do parágrafo 2º, artigo 14 da Lei 4.502, de 1964. Com o desprovimento, outros 103 casos também foram solucionados. Na sequência, os ministros analisaram uma denúncia encaminhada pela Procuradoria-Geral da República contra o senador e ex-governador de Mato Grosso, Jaime Campos, e outros investigados pela suposta prática de peculato. Eles são acusados de desviar verbas na compra de materiais superfaturados e com dispensa de licitação, de maneira irregular. O relator do processo, o ministro Luiz Fux, aceitou a denúncia. A denúncia foi rejeitada em relação ao delito previsto na Lei das Licitações, porque a prescrição consumara, a pretensão punitiva, mas
sobeja o peculato na modalidade do artigo 327, parágrafo 2º do Código Penal. E, nesse particular, eu recebo a denúncia. O relator foi acompanhado pela maioria dos ministros. Ficaram vencidos os ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes e o presidente eleito do STF, ministro Ricardo Lewandowski. O ministro Luiz Roberto Barroso se absteve de votar. Karina, voltando à questão do IPI, os descontos, eles poderiam ser concedidos, mas não por a regulamentação, a legislação, por meio de lei ordinária. Essa era a grande discussão. Na verdade, tratar sobre base de cálculo, o CTN, o Código Tributário Nacional, que é uma lei complementar, é que poderia fazê-lo. Quando a lei ordinária, essa lei de 1964, com a alteração dada em 89, institui esses descontos incondicionais, ela estaria invadindo essa competência da lei complementar do Código Tributário Nacional. E isso implicaria, portanto, numa inconstitucionalidade formal. Não teria sido observado o devido processo legislativo para a instituição do desconto e, portanto, declarado inconstitucional pelo ministro Marco Aurélio, no que foi acompanhado por unanimidade, desprovido, portanto, o recurso da União, que dizia que o legislador ordinário tinha, sim, essa possibilidade de instituir esses descontos incondicionais. Mas, para os ministros, o legislador ordinário não pode dispor sobre estes descontos. Somente uma lei complementar federal é que poderia fazê-lo. Bom, esses foram os destaques da semana e na próxima semana tem mais. Encontro marcado na quarta e na quinta-feira ao vivo, no Direto do Plenário, e final de semana com plenárias. Até lá então. Obrigado pela sua companhia e continue conosco aqui na TV Justiça.